Olá, gente linda! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí mais uma vez, né? Focados para levar a palavra do Senhor Deus. Aleluia! Eu sou a evangelista Patrícia, que o Senhor possa nos dar sabedoria para entendermos Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Ô, gente, olha o poder da intercessão. Aqui eles começaram a perseguir os apóstolos e tudo, mas a igreja estava orando. No momento em que estamos enfrentando perseguições, precisamos de alguém estar intercedendo por nós. E aqui no capítulo 12, acontece mais perseguições aqui, né? Aqui, ó, por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, que os judeus ficaram bem satisfeitos de ter matado Tiago, irmão de João, ele continuou, então vou continuar. E aí, gente, quando ele viu isso que agradou os judeus, ele pegou, quando ele viu que agradou os judeus, também mandou prender Pedro. E isso aconteceu durante a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, tá? Da festa da Páscoa. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados com 4 em cada grupo. 4 de 4 em 4. 4 grupos de 4. 4 vezes 4, 16. Colocaram 16 soldados para vigiar onde que Pedro estava aprisionado. Depois que prendeu Pedro, foi isso que aconteceu, né? Ele pôs lá os guardas tomar conta. E para que Herodes queria, porque Herodes queria garantir a prisão de Pedro, para mostrar nos dias da Páscoa, né? Herodes queria apresentar ao povo no dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado por 16 soldados, pelos guardas, mas a igreja intercedia, a igreja orava. Olha a importância da intercessão. Pedro preso e a igreja intercedendo. E aqui, o pobre coitado do Tiago, o capítulo 12 já começa já com a morte de Tiago. E como se diz, os judeus gostaram, ele mandou prender Pedro, mas ele teve um plano. Ele queria apresentar Pedro na época de Páscoa. E Pedro é liberto. Pedro, na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo. Como é que uma pessoa consegue, em meio à aflição, correndo risco de morte, dormir? Pedro, aquele homem que era apavorado, aquele ex-apavorado, aquele ex-ignorante, estava dormindo, porque ele teve um encontro com Deus. Ele estava bem dormindo, além de ter 16 soldados tomando conta de Pedro, ainda Pedro estava preso com 2 correntes entre 2 soldados. Já pensou? Com 2, imagine, os 16 soldados tomando conta de Pedro, e ele ainda estava preso entre 2 correntes. Ele estava numa prisão e preso nas correntes. Assim, como se diz, não tem jeito de soltar Pedro mesmo. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou-o e disse: levanta depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Ele falou assim: aperta o teu cinto, amarra a sua sandália, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou.
Falou, põe a capa e vem comigo. Eu imagino que ele achou que estava até sonhando, né? Estava sonhando. E Pedro obedeceu. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia de fato se de fato o anjo estava libertando-o. Ele pensava que era uma visão. Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu. Ninguém abriu o portão. Claro que foi Deus, né? O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de fazer comigo. É igual ele fala, né, lá no Salmo 91, ele dará ordem a seus anjos ao meu respeito. Deus ordena os anjos para nos guardar. Aleluia. Você crê? Deixa aí, eu creio. E aí, gente, ele entendeu agora. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João, Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali na casa de Maria. Ele bateu na porta. E o que havia. Peraí. Ele bateu na porta e a empregada. Aqui está falando empregada, mas em outras Bíblias fala menina. E a menina Rod, ela foi atender a porta. Quando ela foi ver quem era, ela reconheceu a voz de Pedro e ficou tão contente, mas tão contente, que em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E então eles disseram: você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. E enquanto isso Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta, porque nem eles estavam acreditando no que estava acontecendo, né? Finalmente eles abriram a porta, e quando viram que era Pedro, mesmo muito assim, eles ficaram assustados. Quando eles viram que era Pedro, mesmo assim eles ficaram assustados. Um milagre, né? O cara lá sendo vigiado por 4 grupos de 4 soldados, amarrado em 2 correntes, e de repente ele aparece lá. O povo ficou assim desacreditado. Enquanto isso, Pedro continua. Não, aí já li. E aí, gente, ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. E contem isso a Tiago e os outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurasse, mas não o acharam. Então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matar os guardas, porque os guardas não souberam informar onde que ele estava. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Ele ficou decepcionado, né? Ninguém conseguia explicar o que aconteceu lá. É um milagre. Aqui nesse capítulo 12, nossa, se você não acredita em milagre, creia, porque Deus tem um milagre na sua vida. Deus quer fazer milagre na sua vida. E aqui ainda no capítulo 12 acontece a morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região dele recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer discurso. E o povo gritava: é um Deus, não é um homem.
É um Deus que está falando, chamando Herodes de Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Nós não podemos aceitar a honra que só Deus merece. Nós temos que, se alguém vier nos honrar, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E aí, gente, e Herodes ficou, né? Porque antigamente os reis se achavam deuses. E tem líder de nações aí que se acham deuses, né? Infelizmente. E aqui o Herodes recebeu toda a honra, né? Que o povo ficou gritando que ele era um deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes. Porque a honra que era para Deus, ele pegou para si. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram a Jerusalém, trazendo João e Marcos consigo. Este é o capítulo 12. Então aqui a sede deles de pregar o evangelho, né? Mesmo tendo, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se torna forte. Nós sabemos que existem igrejas perseguidas nesses países comunistas, mas cada dia se tornam mais fortes. Nós sabemos que existem nações que o evangelho é totalmente proibido, mas ali ela está forte, porque quanto mais perseguida, mais forte fica a igreja. Em nome de Jesus, vamos continuar pregando o evangelho. Amém? Deus abençoe a cada um. Deixe o seu like e o seu comentário. Este é o capítulo 12.